Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um trimestre das lições bíblicas. É o segundo trimestre de 2022 e desta vez as lições bíblicas CPAD apresentam um tema muito relevante, que é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então estamos começando aí este segundo trimestre e comentaremos aqui no canal EBD em Ação cada lição desse trimestre. Portanto, você que ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado de vídeos novos e dê um like em cada vídeo que você assistir. E a lição de hoje é a lição de número 1, datada do dia 3 de abril de 2022, com o tema O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O nosso textuário está em Mateus capítulo 5, versículo 11, onde diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. A verdade prática, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. O Sermão do Monte é conhecido como o coração ou a alma do Evangelho, porque aqui no Sermão do Monte o Senhor Jesus Cristo vai dizer de fato o que é o caráter cristão, mostrando com detalhes sobre as características da vida cristã, a maturidade da vida cristã, as atitudes que estão intrínsecas na alma, a prática de cada lições dessa que precisamos para ter uma vida cristã adequada, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com os preceitos de Deus estabelecidos em sua palavra. E no primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte? Aqui, nesse primeiro ponto aqui, porque o Sermão do Monte, há algumas discussões sobre a localização geográfica deste monte. Qual é o monte que Jesus estava quando ele proferiu essas palavras? Então, há especulações sobre a geografia, né? Então, há algumas pessoas, alguns estudiosos que vão supor, como aqui na própria lição diz assim, que ele estava situado a 6,5 km do Mar da Galileia, o Sermão do Monte, a 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum, próximo a esta cidade chamada Cafarnaum, e assim são diversas as interrogações, as suposições que as pessoas vêm especulando sobre o local do monte, ou qual era este monte que Jesus estava falando, o seu sermão. Se bem que essas especulações, elas são de somenos importância. O que é mais interessante na aula de hoje não são os detalhes sobre a questão geográfica, mas sim o conteúdo da mensagem do Senhor Jesus Cristo. O que de fato ele quer dizer sobre cada lição deste sermão. Quando nós prestamos bem atenção sobre as suas palavras ditas para os seus discípulos, bem como para a multidão, e que chega até nós nos dias atuais, qual é a principal atitude do cristão em relação à sua palavra, quanto ao ensino de Jesus. Então aí de fato nós entenderemos o que é ser cristão, seguidor de Cristo, ou uma vida melhorada, ou a vida cristã, ou a maturidade cristã. Para alguns, claro, como diz aqui o segundo ponto do primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte, alguns dizem que essa estrutura ela começa com as mensagens antecedentes as ditas no Sermão do Monte. Como, por exemplo, o primeiro ponto, ele diz assim, que sobre o Emanuel, o nascimento dele em Belém. Então, ali já é uma estrutura para o Sermão do Monte. A chamada dele para o Egito, para fugir de Herodes, é o choro de Raquel, quando todos os meninos de Belém foram então mortos. O chamado de Nazareno, ou chamado do Nazareno, quando ele então é chamado para exercer o seu ministério. A voz de João Batista no deserto, dizendo dos ensinos que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados.
pecados para ter uma vida adequada de acordo com uma palavra, ou uma grande luz que aconteceu, e assim então chegando até as bem-aventuranças, que é o principal cumprimento da lei, os atos da justiça, a declaração de sabedoria. Então trazendo uma estrutura do Sermão do Monte a partir das mensagens antecedentes. Isto é, a gente não deve se ater apenas ao fato em que Jesus estava no Sermão do Monte proferindo a sua mensagem, mas todo o antecedente deve ser estudado. Os motivos dos quais fez Cristo tornar-se homem, para que as pessoas tivessem suas vidas mudadas e melhoradas. Uma das estruturas deste Sermão do Monte. O seu nascimento, os limites que ele se submeteu à vida humana, ao espaço geográfico, até a certas condições. Ele estava condicionado a isso para que as pessoas fossem alcançadas por esta mensagem, por esta vontade, por esta atitude do Mestre que veio com a intenção, o objetivo de melhorar a vida das pessoas, perdoando seus pecados, para que eles tivessem uma melhora tanto no espírito, quanto na alma e também no corpo. E ainda o terceiro ponto da lição pergunta: quem se destina ao Sermão do Monte? Alguns dizem aos discípulos, outro à multidão que estava junto com os discípulos, mas de fato as palavras de Jesus elas são eternas, são vivas e eficazes. O salmista até diz: para sempre, ó Senhor, permanecerá no céu a tua palavra. Falando da permanência desta palavra, dizendo: passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não hão de passar. Mostrando que a palavra alcançou até nós. Se os discípulos e a multidão que ouvia Jesus naquela época, como também a igreja primitiva, se submetia a esses ensinos para serem transformados por eles, então a nós também é chegado esta palavra e cabe a cada um de nós fazer reflexão destas palavras com a sua vida, com as suas atitudes e tentar mudar a sua vida a partir dos ensinos de Jesus, do Sermão do Monte, que é a alma do Evangelho. O segundo tópico da nossa lição, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E o primeiro ponto, o que são as bem-aventuranças? Então aqui há uma explicação dizendo que a partir da palavra bem-aventurado, bem-aventurança, que é uma palavra que significa felicidade ou felizes, tem alguns até que dizem assim, o bem-aventurado é aquele que é feliz 3 vezes. Mas de fato estão querendo dizer que é uma felicidade que não é proveniente das ações humanas. A felicidade de um cristão, seguidor de Cristo, alcançado pelas bem-aventuranças, ele não é feliz pelo dinheiro que tem, pela vida que leva, não é pelo patamar que ele alcançou, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria que esse indivíduo tem, mas é uma felicidade proporcionada pela salvação em Cristo. Então, quando o cristão ele é salvo pelo poder do Evangelho, mediante o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, que ele recebe o perdão dos seus pecados, então ele tem a felicidade do Espírito, a alegria do Espírito, como disse Paulo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria do Espírito. Então o Espírito traz essa felicidade, porque agora quando nós olhamos para as situações adversas, seja ela a situação financeira, a situação de saúde, a situação econômica, a situação social, dentre tantas outras situações que às vezes se tornam adversidades para a nossa vida, elas se tornam irrelevantes, porque o que mais chama a atenção do cristão é sua vida mediante a palavra para galgar o céu onde não há tristeza e nem dor. Então é um amor que está acima do sofrimento. É um amor que está acima das tribulações. É uma vida que ela é capaz de enfrentar qualquer dificuldade, porque a felicidade não é a ausência de dor, a felicidade não é a ausência de tribulação, de problema, de sofrimento. Mas a felicidade está acima de tudo isto. A felicidade é ter Jesus no coração, o Espírito de Deus, e ser transformado através da palavra e do Espírito e praticar aquilo que Jesus disse que devemos praticar no Sermão do Monte. E o segundo ponto do segundo tópico, o reino de Deus e o seu caráter. O que é o reino de Deus? O reino de Deus já é e ainda não. O reino de Deus já chegou e ainda vai chegar. Estamos vivendo o reino ou ainda viveremos o reino? Então o reino de Deus ele é muito abrangente nas Escrituras. E na própria lição ela vai trazendo algumas características do reino de Deus, como dizendo da chegada do reino de Deus, a expressão reino de Deus,
que ela declara a soberania, o reinado e governo de Deus atuando no mundo. Então o Senhor Deus, ele já reina, atuando neste mundo. Ele, como disse o salmista, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, ele tem um domínio sobre isso, é soberano. O Senhor é soberano sobre os céus, sobre a terra. Ele é o Senhor absoluto, ele reina. Agora, como a lição diz assim, o reino de Deus, ele parte do coração, o reino espiritual. Ele começa no coração humano. Quando o indivíduo aceita Cristo como Salvador da sua vida, que o Espírito vem morar na vida dele, ali já é o reino de Deus abrangendo, porque a partir de então, o indivíduo que aceitou Jesus, que entendeu a sua mensagem, ele vai praticar as obras que Jesus ordena, principalmente através do Evangelho e através do Sermão do Monte. Ele vai ter uma vida mudada para ter estas práticas. Então isso é reino. Quando lemos em São João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Observe que a Trindade vem morar através do Espírito no nosso coração. E quem mora, reina. O escritor aos Hebreus diz assim, nós somos casa de Deus, morada de Deus. Se somos casa de Deus, morada, somos dele, ele é o dono. Então ele manda, ele reina. O apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito de Deus. Então o Espírito habita na nossa vida. E quando ele habita, os domínios da nossa vida é através do Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, agora vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, mostrando a vontade de Deus prevalecendo sobre a nossa vida. Não fazemos mais o que queremos, fazemos o que Deus quer, o que é bom, o que é certo, porque a sua vontade sempre prevalece, porque é boa e agradável. E a Bíblia ainda fala como a lição, a chegada do reino como salvação. A salvação é a chegada do reino. O apóstolo Paulo diz assim, que ele nos transportou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A salvação, tirar pessoas das garras do pecado, das garras do inimigo e trazer para a igreja, que é o reino de Deus, então isso também é reino. A libertação de pessoas que estão sob domínios de forças malignas ou domínios sobre as influências da carne e sobre o sistema mundano, libertar as pessoas destas atitudes também é reino. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 12, 28, se eu expulso o demônio é porque é chegado a vós o reino de Deus. Então expulsar demônios, libertar as pessoas de vícios através do poder de Deus e da sua palavra, é reino de Deus. Então, também é uma configuração do reino de Deus sendo explicado e detalhado aqui. E a expansão do reino de Deus, né? E a igreja, a expressão do reino de Deus. A igreja que está mostrando para as pessoas como ela age de uma forma que a Bíblia ordena, as atitudes da igreja, a vivência da igreja, a iluminação que ela tem da palavra e as obras a partir da palavra, porque somos salvos, também é uma expressão do reino de Deus para mostrar para as pessoas. E por último, toda a criação e a volta do Senhor, né? Haverá um período que toda a terra será uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. E haverá então um milênio. Nós acreditamos no milênio literal, em que o Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra, sobre as pessoas, na sociedade, 1000 anos e um 1000 anos de paz, onde não haverá guerras, haverá ausência de guerras, haverá ausência de corrupção, porque o texto bíblico diz que ele reinará com equidade, onde todas as pessoas terão de fato o favorecimento, será equiparada a sua renda, a sua moradia, os seus ganhos, e ele reinará com justiça, beneficiando a todas as pessoas, de uma forma geral e indistintamente. Porque o reino de Deus é com equidade. Hoje os homens prometem moradias para todos, luz para todos, salários para todos, educação para todos, e não conseguem cumprir porque não reinam com equidade, não governam com justiça. Mas o Senhor Deus, ele reina com equidade e com justiça. E através dessa equidade, desse reino com justiça, as pessoas terão moradias, todas terão moradias. Todas serão beneficiadas pelo reinado de Jesus Cristo, o reino de um milênio literal, onde as pessoas viverão uma durabilidade de vida muito maior do que hoje. A perspectiva de vida hoje, 90,
Quando passa disso é canseiro, enfado, mas uma durabilidade maior do período do reinado de Cristo. A Bíblia diz assim que os jovens que morrerem novos, com 100 anos de idade, morreram amaldiçoados. É como se fosse uma maldição porque morreram muito jovens. Então as pessoas terão uma durabilidade maior. A geografia da Terra será diferente das de hoje. Então, no milênio, as coisas serão melhor e ainda um reino de paz. Mas o reino de Deus já é e ainda não. Então, por isso, essas prerrogativas. Já é porque começou no nosso coração, continua com a igreja pregando o evangelho, libertando pessoas e culminará com o milênio, Jesus Cristo reinando 1000 anos de paz. E o terceiro ponto do segundo tópico, os súditos no reino de Deus. E destacam pelo menos 8 qualidades daqueles que formam o caráter do súdito. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles devem ter, como diz aqui, um quebrantamento, se quebrantar diante de Deus, deve ter um choro, deve ser manso, deve ter a retidão, deve ser justo, pessoas que praticam a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, e serão perseguidos porque não tem compatibilidade a vida cristã com a vida mundana. O mundo rejeita as pessoas que tentam viver de uma vida de acordo com a palavra, uma vida com equidade. Portanto, esses que sofrem por causa do reino de Deus são bem-aventurados. Aqueles que anseiam por uma justiça serão bem-aventurados. Os que choram, eles serão bem-aventurados porque serão consolados. Então, há uma bem-aventurança também em permanecer firme, apesar das dificuldades. Serão felizes, mesmo chorando serão felizes, mesmo sendo perseguidos serão felizes, porque a perseguição não é o fim, o choro não é o fim, mas o meio pelo qual nós somos aperfeiçoados a sermos cristãos melhores e a entendermos o reino de Deus, que a vida de alegria material não é tudo, mas além do mais é possível passar por esta vida com dificuldades e alcançar uma eternidade de paz, de alegria e viver em comunhão com Cristo. E no terceiro tópico, somos bem-aventurados e as beatitudes na vida dos salvos. A lição inteira aqui é só um preâmbulo do que será o trimestre, né? Então, o trimestre ele falará sobre a humildade. Bem-aventurados que sejam humildes, que serão humildes. As pessoas humildes são bem-aventuradas. Então, a humildade, ela tende a trazer esta felicidade, a humildade em Cristo. A soberba, o orgulho, a arrogância, lembra muito o inimigo. O arqui-inimigo de Deus, com a sua arrogância, com o seu orgulho. Então, todo orgulhoso será abatido e todo humilhado será exaltado. Essa é a prerrogativa. Então, a lição falará sobre a humildade, as próximas lições. A mansidão também, porque é um dos caráteres de Cristo. Cristo, ele é manso. Cristo, ele é humilde. Então, nós devemos aprender com Cristo sobre esta mansidão. A lição, as lições posteriores a esta também falarão sobre a mansidão, a retidão, a justiça, né? Cristo prima muito e dá o destaque para aquelas pessoas que foram justas, como Jó, como Noé, e dentre tantas outras, como Daniel, também eram pessoas justas, pessoas honestas. Então, há um destaque para as pessoas que buscam a justiça. O justo, ele florescerá. A misericórdia, a gente exercer a misericórdia com o próximo. Jesus sempre destacou isso, principalmente na parábola do bom samaritano, de alguém que usou de misericórdia. O próprio Cristo é chamado de misericordioso, porque socorre os necessitados, dar a vida para as pessoas que precisam de um milagre. A pureza de coração, as pessoas serem puros, falarem a verdade, praticarem a verdade, serem sinceros. A pacificação também são lições que virá falando sobre as pessoas pacíficas, a disposição para o perdão, ter condições de perdoar o ofendido, pedir perdão quando somos ofendidos, para que todas essas questões interiores, a alma não guarde resquício e adoeça com algum pensamento, alguma mágoa, algum rancor. Então, o nosso coração deve ser puro de uma forma geral. Então, as lições tratam disso, né? As bem-aventuranças tratam destes assuntos internos que estão implícitos na alma do ser humano. E o segundo ponto
do terceiro tópico, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Aí a lição vai dizer: a felicidade bíblica revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Esta é uma das condições, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Então, a prerrogativa cristã, nesse aspecto das bem-aventuranças, é diferente da que o mundo está acostumado, que o mundo apregoa. De fato, as condições mundanas dizem que nós devemos fazer o bem a quem nos fazem o bem, fazer o mal àqueles que fazem o mal para nós. E a Bíblia destoa totalmente deste entendimento. Ela manda orar pelos nossos inimigos, bendizer o que nos persegue. As pessoas estão perseguindo-nos e nós estamos falando bem do indivíduo que está nos perseguindo. Então, essas são as bem-aventuranças. Enquanto o indivíduo está maldizendo, está degradando o teu nome, está caluniando, está falando falso testemunho, nós estamos dizendo bem dele. É o contrário. A vida cristã é pagar o mal com o bem. O texto da Bíblia diz assim: se alguém for constrangido a andar 1 milha, vai com ele 2. Se te pedirem alguma coisa, dê a capa. Se te baterem num lado do rosto, dê o outro. Quer dizer, não revide, porque não é esse o evangelho de revide. Nós não vivemos uma vida de vingança. A vingança, ela pertence ao nosso Deus. Então a nossa vida não é revidar, não é equipararmos a essas pessoas que pensam dessa forma. Nossa vida é totalmente diferente. Nós devemos provar o contrário. Enquanto as pessoas têm maldade no coração, nós provarmos com bondade. Enquanto as pessoas têm condições de ajudar e não ajudam, nós devemos praticar a ajuda àqueles que precisam de ajuda. Até mesmo um copo de água fria, alguém que dá um copo de água fria a um pobre necessitado, um sedento, não deixará de receber o seu grande e avultado galardão. Então a vida cristã é totalmente o oposto deste mundo. O oposto do mundo, eles se chocam quando alguém que acha alguns milhões no lixo e devolve. Alguém que acha uma bolsa e sabe de quem é o dono, o procura-o para devolver o dinheiro a quem lhe pertence. O mundo fica chocado, dizendo: é impossível, a pessoa é boba, não tem noção do que é isso. Não é essa a questão. A questão é que a pessoa que assim faz, ele sabe o que é seu e o que é do inimigo. E é incapaz de fazer coisas para o seu próprio amigo ou inimigo ser prejudicado. A atitude cristã é totalmente o avesso deste mundo. A igreja, ela é o contraponto deste mundo. Por isso que às vezes os embates da igreja contra o mundo, eles são contrários, se chocam, porque o mundo quer promover a maldade e o cristão quer promover a bondade através da palavra. As pessoas querem a liberação das drogas, querem o aborto, querem uma série de coisas que contradiz a palavra de Deus, porque são prejudiciais à própria vida do inimigo que vai praticar. Aqueles que praticam o vício do cigarro estão trazendo juízo sobre si, doenças sobre si. E mesmo assim as pessoas querem achando que é o bem. E quando a igreja profere um sermão ou uma discórdia dessas atitudes, então o mundo se levanta contra a igreja, porque a igreja é promotora do bem, promotora da felicidade, da liberdade e busca o bem até mesmo do seu inimigo. Então nós observamos que o mundo que promove a felicidade através do homem moderno, dizendo que o dinheiro traz a felicidade, a ambição, o poder traz a felicidade, o status, a mídia traz a felicidade, a tecnologia, a ciência. As pessoas vivem em busca disso, de dinheiro, de conhecimento, de status, e a felicidade não paira sobre essas questões. A felicidade paira principalmente na parte interna, na alma do homem, aqueles que praticam bem, aqueles que falam verazmente segundo o seu coração, aqueles que praticam a vontade do seu Deus. A felicidade paira sobre essas pessoas. Alegria de espírito, o texto diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria do Espírito. O gozo a partir do Espírito de Deus, a paz a partir do Espírito de Deus e a alegria proveniente desse Espírito é que causa
o reino de Deus, que gera o reino de Deus. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, a partir das partes interiores da alma, do espírito, a confiança, temos a fé em Deus, a confiança no nosso Deus, cremos nele, acreditamos na salvação, acreditamos no perdão do pecado, acreditamos na comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo, na prática do bem, fazer o bem até às pessoas que nos querem mal, bendizer as pessoas que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem. E assim, essas são as atitudes daquele que tem de fato a felicidade, não o dinheiro, não a fama, não de fato aquilo que o mundo oferece, porque a felicidade que o mundo oferece é passageira, a paz que o mundo oferece é passageira. Isso disse Jesus: deixo-vos a paz e não vos la dou como o mundo a dá. E como que o mundo dá a felicidade? Ele dá através de bebidas, através de dinheiros, através de famas, através de tantos outros fatores que quando isso passa, a pessoa no seu interior percebe que não foi suficiente aquilo que ele praticou para ter uma noite de paz, uma vida de paz. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz e não vos la dou como o mundo a dá. A paz que ele dá é uma paz de espírito, a paz do perdão dos pecados, a consciência limpa, a vida e a alma praticando coisas boas e se sentindo satisfeitas com essas práticas das obras que a Bíblia ordena que devamos praticá-la. Então aqui sim mora a verdadeira felicidade do cristão e também a paz de espírito na vida deste cristão. Portanto, finalizamos que o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. É onde nós devemos, de fato, olhar e ver se a nossa vida é ética. O que é a ética? É um padrão moral. A ética que Deus estabeleceu, elas estão inseridas na alma humana, o padrão moral da alma humana. Quais são o nosso padrão moral, o nosso modelo ético? A Bíblia, a ética cristã. E o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos pensar nas coisas que são lá de cima. Quando nós reunirmos, uns têm salmos, outros têm hinos, têm louvores. Então isso é o padrão moral. A nossa fala deve ser sincera, o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. O nosso pensamento deve ser policiado pela palavra, o nosso olhar, as nossas obras, as nossas práticas devem ser todas regidas pela palavra de Deus. Então esse é o padrão ético moral que a Bíblia ensina, que estão na mente de cada ser humano, que estão na alma de cada ser humano. Uma alma purificada. Portanto, como disse aqui a lição, se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético da vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Se a gente fizesse do Sermão do Monte o padrão ético, eu quero seguir isso, a paz, a alegria, o temperamento, o domínio próprio, medindo as palavras, não ofendendo alguém. Não havia polêmicas, não havia dissensões, não teria lugar opiniões intelectivas, opiniões contrárias, não teria lugar a discordância, não teria lugar as heresias, a tristeza, as dissensões, as mentiras, as mágoas. Todas essas coisas estariam longe da nossa vida, da nossa alma, da nossa prática, se a gente observasse com equidade o Sermão do Monte. Levássemos a praticar a busca desta paz de espírito, a busca da comunhão com Deus e da comunhão com o nosso próximo, como disse o apóstolo João. Se andarmos na luz, que é a palavra, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo mal. Quando nós então tentamos praticar aquilo que Jesus ensinou, de fato a nossa vida será melhorada. Então veja só, a ética cristã, as bem-aventuranças, elas devem começar na alma humana. A alma humana precisa de uma purificação a partir dos nossos pensamentos. Nós temos pensamentos maldosos, temos pensamentos contrários à palavra de Deus. Nós falamos coisas que não deveríamos falar, agimos com nossos próprios irmãos da forma que não deveríamos agir. Às vezes nós praticamos algo que até mesmo nós nos arrependemos das práticas dessas atitudes. Então, quando nós observamos isso, o fruto do Espírito na vida do homem, o temperamento, o domínio próprio,
a longanimidade, longânimo para se irar, longânimo para fazer o erro, a benignidade, a prática daquilo que de fato é boa, né? Fazer o que é bom, seguir o modelo de Jesus, nós devemos tentar seguir os passos do Mestre, imitá-lo, porque assim como nós imitamos Jesus Cristo, que ele tinha de fato todas essas prerrogativas que ele ensina aqui do Sermão do Monte, ele praticava. Quando nós tomamos a vida de Jesus como exemplo disso, aí nós começamos a ter características de cristãos. Aí nós começamos a desenvolver de fato uma maturidade cristã, uma ética que o próprio Deus estabeleceu para conosco, para que vivamos em paz com Deus, praticando as obras da sua palavra. Portanto, meu irmão, minha irmã, professor, professora, desejo que você tenha uma boa aula e que a cada dia teus alunos sintam o desejo de estar te ouvindo, instruindo-os na palavra do Senhor, nosso Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula para você.